terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, e levar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses. Nem me desampares, ó Deus da minha salvação, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera, pois, o Senhor, pelo Senhor. Tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Senhor, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor, meu Salvador, Redentor meu. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como nós temos aí na nossa liturgia, o tema anelo pela presença de Deus constantemente, minha luz e minha salvação. Este salmo, ele tem uma conexão muito grande com o anterior, que é o 26, e também com o 28. Assim como nós temos lá o Salmo de número 23, tem uma conexão muito grande com o Salmo 22 e também com o Salmo de número 24. Então, estes salmos foram compilados, coordenados. São 5 saltérios que nós temos aí no livro de Salmos. Até o 73, nós temos esses 2 saltérios, que a maioria deles foram escritos por Davi. Neste salmo, ele então diz que o Senhor é a luz e a salvação. Então, nós temos uma primeira parte desse salmo, fala, né? De quem terei medo? Então ele começa dizendo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? E ele diz isso, vai até essa primeira divisão, até o versículo de número 4. E é interessante que nessa primeira divisão converge aí para, chama a nossa atenção, o versículo de número 4, que nós vamos estar depois vendo que as outras 3 partes desse salmo também convergem para essa primeira divisão. A segunda, né, que é o versículo de número 4, 5 e 6, fala do refúgio na casa do Senhor. A casa do Senhor é um refúgio. E ele diz, né, uma coisa peço ao Senhor, o versículo 4, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Meus irmãos,
Desde abril, quando estava no hospital, foram 12 dias, este salmo era das madrugadas, toda madrugada, a partir das 4 horas, que acordava e meditava. E de lá para cá, tenho meditado neste salmo, principalmente, morar na casa do Senhor. E então, o versículo de número 5, é interessante que o final do versículo 4, ele fala, né, meditar no seu templo. No versículo 5, ele fala, recôndito do seu tabernáculo. O versículo 6 também, ele fala, no seu tabernáculo. Então, ele faz uma ligação do templo com o tabernáculo. Davi tinha feito o seu palácio, foi uma construção maravilhosa, ele ficou maravilhado com aquilo e falou assim, olha, agora o tabernáculo ali, né, de pano, aqueles que vinham lá desde a época do deserto, aqueles 40 anos que foi dado por Moisés. Então, ele queria construir o templo. O projeto do templo foi baseado no tabernáculo, que tabernáculo ali, quando foi dado por Deus a Moisés, que foi construído ali, com aquelas peças de ouro, bronze, fios de prata, aqueles tecidos finos, e a cobertura do tabernáculo, aquelas peças ali dentro, foi tudo feito de acordo com o que Moisés viu ali naqueles 40 dias na presença do Senhor no Monte Sinai. Então, por isso que ele faz a ligação no seu templo e no tabernáculo. Quem construiu o templo, a planta foi dada pelo pai, né? Muitos trabalharam naquela planta, e depois com Salomão, 130 mil pessoas, trabalhadores, para construir aquele templo. Eu quero só mencionar também aqui a terceira divisão, a partir do versículo 7, que diz, né? Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Buscar a presença do Senhor, buscar a face do Senhor, para andar nas veredas do Senhor. É interessante, aqui não fala caminhos, e a gente vai procurar ver por que vereda. Porque veredas são caminhos estreitos, e às vezes difíceis de você andar por eles, e onde precisa realmente a gente ter a consciência da presença do Senhor. E a última divisão está lá, a partir do versículos 13 e 14, que é crer e esperar. Crer e esperar. O versículo 14 diz, espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Então, uma coisa, voltando lá para o versículo 4, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Desde o tabernáculo, Deus escolheu a tribo dos levitas para fazer todo o trabalho, todo o serviço ali no templo. Então, os levitas tinham os sacerdotes, tinham os escribas, né? E tinham aqueles que estavam escalados também para todo o serviço do templo. Naqueles 40 anos, quando Deus queria mudar de um lugar para o outro, tinha aquela nuvem que ficava ali em cima do tabernáculo. E então, quando ia mudar, aquela nuvem subia. Então, os levitas, eles tinham um trabalho de desmontar peça por peça. E eles que carregavam todo
peças que compunham aquele tabernáculo. As outras tribos não podiam fazer isso. Era um serviço exclusivo deles. E então aquele tabernáculo tinha o seu átrio, que eram aqueles panos branquíssimos de linho, e tinha as suas torres de madeira de acácio, a base era de bronze, e o encaixe em cima também, e os fios eram fios de prata. Era em todo o perímetro. Mas só tinha uma porta para a entrada deste átrio, que ele deveria ser talvez um pouquinho mais comprido do que a construção aqui do nosso templo. Mas o tabernáculo, propriamente dito, era menor, que estava ali dentro, e tinha 3 coberturas, e também em volta tinha todos aqueles panos especiais, e a entrada também era só uma porta do tabernáculo, que tinha 5 colunas, e também com as cores todas estabelecidas ali. E, meus irmãos, e a tribo de Levi, como está lá no livro de Números, no capítulo 2, fala que os levitas não foram contados, mas as tribos eram contadas. Tinham aproximadamente 35, 50 mil homens acima de 20 anos. E eu calculo, pelo que tinha em média isso aí, que também os levitas eram assim. Então precisava de bastante gente também para trabalhar, para executar a obra ali. E tinha suas escalas, era constante. Porque quando alguém pecava e precisava do perdão, precisava levar o animal, o cordeiro, ou pombas, né, que eram sacrificadas também, consagração, adoração, levavam as suas ofertas. E eles tinham que estar constantemente. A tribo dos levitas, eles ficavam com as suas tendas frente à entrada desse tabernáculo. E quando eles entraram na terra prometida, ali com Josué, foram divididas, já com Moisés, já foram divididas onde que cada tribo iria, mas os levitas, as suas famílias seriam espalhadas pelas cidades de todas as tribos, onde tinham as sinagogas, onde eles tinham também o exercício. Davi diz assim: olha, eu quero morar no tabernáculo ou no templo, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Eu quero morar. E a gente tem a ideia do que é morar. Ter a nossa casa. Nós saímos para trabalhar, tá? E um lugar onde nós voltamos. Estamos ali com a família, né? A gente descansa, ali a gente ceia juntos, principalmente no final de semana, né? Todas as famílias querem se reunir. Que coisa gostosa é isso aí. E ele disse aqui: eu quero morar todos os dias da minha vida na casa do Senhor, para contemplar a sua beleza. Ah, meus irmãos, que beleza! Aquele tabernáculo significava Deus no meio do seu povo. Propriamente dito, Jesus Cristo ali no meio. Aquele átrio com aquele linho puro, branco, significa aqueles que entravam ali com a oferta, né? Então eles eram purificados
pelo sangue de Cristo Jesus, para pertencer a Ele. Quando ele levava a oferta, então ele podia entrava ali pela porta, aquela porta só tinha uma porta de entrada. Jesus Cristo, né, é a porta, eu sou a porta de entrada. Para entrar, podemos dizer que ali dentro era a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que pertencem, quem reconhecia que errou, pecou, então levava a sua oferta. O sacerdote estava ali na porta, esperando a pessoa que chegava. Então tinha constantemente esse trabalho, esse exercício. Aí o sacerdote pegava aquela oferta, aquele animal, nos seus braços. A pessoa colocava a mão na cabeça, como se os seus pecados tivessem então transferido para aquele animal, aquela ovelha. Aí o sacerdote ia lá para a mesa, entrava, a pessoa acompanhava, via sacrificar o cordeiro ou a ovelha. E depois tinha do lado o altar de holocausto, era de bronze. Havia o fogo, esse fogo não apagava, estava sempre aceso. Então, a partes daquele sacrifício era colocado ali, e aquele, como se fosse feito assim, tinha uma grelha, então como se fosse feito um churrasco, e parte era comido pelos sacerdotes, e parte também a pessoa que ofertava, né? Então, Jesus Cristo, quando João Batista o batizou, né? Jesus Cristo foi chegando para perto de João Batista olha para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aquele sacrifício que era feito ali, todo no Velho Testamento, no tabernáculo e no templo, estava olhando para Jesus Cristo, o sacrifício dele na cruz do Calvário. Isaías, quando pregou, lá Isaías 53 fala, né, que ele foi traspassado pelas nossas iniquidades. E depois disso, tinha a pia, né, ali onde o sacerdote lavava as mãos. Tem algumas representações, tem uma parte de cima e uma parte de baixo. A parte de cima é para lavar as mãos e a parte de baixo era para lavar os pés. Aí depois ele entrava no tabernáculo, no lugar santo. E nesse tabernáculo tinha uma divisão, um véu, que depois entrava para o Santos dos Santos. No lugar santo, quando entrava, à direita tinha a mesa dos pães. E esses eram 12 pães que tinham naquela mesa. Como nós ceiamos, o Senhor Jesus disse: eu sou o pão da vida. Nós nos alimentamos de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo aqui alimentava todas aquelas 12 tribos, o povo dele. Depois, do outro lado, tinha o candelabro, o castiçal. Era uma peça completa de ouro. A mesa também lá dos pães também era de ouro. E tinha uma haste central. E depois de cada lado tinha mais 3 hastes, e em cada haste tinha uma lâmpada. O sacerdote todo dia de manhã ia lá com um apagador de ouro, apagava cada uma das lâmpadas, e depois pegava uma caixinha de ouro com aquelas espevitadeiras, tipo de alicate de ouro, e ia lâmpada por lâmpada, tirando aquele morrãozinho, puxava o pavio e depois colocava o azeite novamente, porque quando chegasse no final da tarde, ele iria lá acender aquelas lâmpadas e elas ficavam acesas a noite toda. Isso era um trabalho diário, tinha que fazer todo dia. E Davi, ele queria contemplar isso, cada atitude dessa. E claro que os levitas tinha lá o seu manual, que era o livro, né, do Levítico, e para nós hoje, paralelo é Hebreus, o livro de Hebreus. Então, na frente, ali naquela divisão onde estava o véu, tinha o incensário também, tudo feito de ouro. E aqueles aromas, aquelas coisas todas especiais que tinham ali,
aquela receita não era passada para as outras tribos usarem. E o fogo que era colocado naquele incenso era tirado das brasas lá do altar do sacrifício, onde naquele altar ali de bronze, onde foram colocadas aquelas partes da ovelha ali, então era colocado lá, naquele incensário. Então aquela fumaça subia, né? E lá no Apocalipse, como nós já vimos aqui, né, são as orações dos santos que são levadas por Jesus Cristo diante da presença de Deus. Romanos capítulo 8. Aí depois, uma vez por ano, aí ele entrava lá no Santo dos Santos, onde havia a Arca do Concerto, tinha os 10 mandamentos, as tábuas dos 10 mandamentos, tinha a árvore, aquele galho, né, de Araão que floresceu, e também o maná, tinha o maná. E tampando essa arca havia o propiciatório, também tudo de ouro, tudo peça de ouro, maciça de ouro. E tinha aqueles 2 querubins que as asas tocavam. E então fala que a sombra, né, das asas dele. Então o sacerdote uma vez por ano entrava, não podia entrar sem sangue, tinha que entrar com sangue que foi tirado lá, quando foi sacrificado naquela cerimônia especial, para levar lá. Entrava uma vez só por ano para interceder pelo povo, pela nação. E ele tinha toda aquela vestimenta especial, tinha um peitoral, tinha as pedras Urim, Tumim, e ali, e também amarrava uma corda que ficava o outro sacerdote lá no lugar santo, e ali tinha aquelas sinetas, ele ficava ali pegando com um ramo chamado isopo, colocava naquele sangue, que ele levou ali, e ficava aspergindo, borrifando em cima do propiciatório. O sangue de Cristo Jesus estava ali mostrando que ele, né, o que a lei falava, né, o salário do pecado é a morte. Então o sangue aspergido ali significa o sangue de Cristo Jesus para pagar a nossa conta. Se ele entrasse ali, não tivesse se preparado também, feito todo aquele ritual para perdoar os seus pecados também, né? E ele tinha que entrar com toda a reverência ali diante de Deus. Ele era exterminado, como alguns, né, tem um registro aí que entrou com fogo estranho, achou que devia fazer como ele quisesse, entrou ali, e aqueles 2 filhos de sacerdote também foram exterminados. Então, alguém morria, então não podia entrar. Então, aí estava amarrado com a corda, então puxava. Isso aconteceu quando Zacarias, né, quando recebeu lá, estava lá tinha sido escalado, estava lá no Santo dos Santos, e de repente apareceu lá o anjo do Senhor, e ele com aquela visão, aquela coisa toda, até parou, e o registro de que as pessoas estavam preocupadas de puxar a corda, porque deve ter morrido, né? As sinetas não estão tocando aí e tal. Aí de repente volta lá e não puxaram a corda, anunciando que a mulher dele ia ter um filho, que foi o João Batista, que nasceu 6 meses antes de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, todo esse trabalho que tinha, eu quero morar lá, eu quero estar lá. O nosso tempo está correndo, teria muita coisa, meus irmãos, ainda para falar, mas lá no livro de Hebreus, eu quero ler aqui 2 textos, Hebreus capítulo 8, versículo 5, e capítulo 9, versículo 5. 8
5. Os que ministravam em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés, divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Versículo 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. E o capítulo 9, versículo 5, também diz: e sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isso assim preparado, continuamente, entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Foi isso que Jesus Cristo fez por nós, se ofereceu. Só que ele foi sacerdote, mas não da descendência dos levitas. Ele foi um sacerdote, mas da ordem de Melquisedeque, quando apareceu lá para Abraão. Não se sabe de onde começou aquele rei de Salém, a vida dele, o ministério dele, o trabalho dele, e nem também quando morreu. Não tem. E o sacerdote levita foi instituído ali depois de mais de 430 anos. Os levitas. Agora, meus irmãos, quando o templo foi construído, a palavra de Deus diz que ali, naquele local, onde foi erigido o templo, não se ouvia os trabalhadores usando martelo, talhadeira, lavrando as pedras. Há o registro de que aquelas pedras vinham de longe, elas tinham sido lavradas lá na pedreira, e elas eram trazidas, e é interessante que quando chegavam ali, cada pedra, à medida que ia chegando, opa, essa daqui é daqui, ia encaixando. Quando Jesus estava exercendo o seu ministério, um dia ele foi hospedado por Lázaro, Marta e Maria. Naquele dia, Maria ficou aos pés de Jesus. E Marta, se atabalhando toda ali na cozinha para fazer a refeição, muita coisa para fazer, queria fazer coisa. E de repente, Maria aos pés de Jesus. Marta chega e diz: ó Senhor Jesus, eu estou aqui, está chegando a hora aí da refeição, ainda só não se incomoda dela vir ajudar aqui? Marta, você se preocupa com tanta coisa. Maria, ela se preocupou com uma só coisa, e a mais importante. E ninguém vai tirar dela. Estar aos pés de Jesus. Que beleza. E depois, mais adiante, quando lá em João capítulo 12, que aí estavam lá os discípulos também, mais gente ainda do que estava daquela refeição, quando Jesus Cristo foi hospedado. Segundo alguns comentaristas, diz que tinham aproximadamente 30 pessoas. E Marta servia. Só que agora ela não reclama. Ela aprendeu a lição com Jesus. Eu quero contemplar a beleza da vida dele, do sacrifício dele. E hoje nós
temos esta responsabilidade, meus irmãos, do sacerdócio. Nós, como igreja, como corpo de Cristo Jesus, de contemplar essas belezas do Senhor na sua palavra e transmitir, e ter um sacerdócio. E olha só o que Pedro, na 1 de Pedro capítulo 2, a partir do primeiro versículo diz: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses que tropeçam na palavra, sendo desobediente para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eram povos, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Nós temos um sacerdócio agora da ordem de Cristo Jesus, para proclamar. E como orou o nosso irmão Ricardo, pedras vivas. E nós, meus irmãos, podemos dizer que aquele tabernáculo, aquela cidade santa, as pedras da construção daquela cidade santa, eu posso ver cada um aqui fazer parte daquela cidade santa. Pedras vivas que estão sendo trabalhadas pela graça. Hoje nós estamos vivendo a situação de pedreira. Nós estamos sendo trabalhados. Tem hora que vem uma martelada. Opa, precisa tirar uma aresta aqui. Vem lá com a picareta, vem lá com... né? Ou senão com uma esmerilhadeira, esmerilhar ali, como pegar um diamante, né? Que o ourives, ele pega aquele diamante e vai colocando ali para ver, né? Quando descobre um diamante, a pedra bruta, quem olha assim, quem não conhece, né? Que coisa feia. Nós, quando aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, também nós éramos essa coisa feia. Mas aí, nas mãos do Senhor Jesus, aí dia a dia ele vai trabalhando, né, até ver a beleza de um diamante. Que beleza! É isso. Agora mudou a figura. Antes, aquele tabernáculo representava a vida de Cristo Jesus. E aquilo ali para eles, como diz os escritores hebreus, era uma sombra de Cristo que haveria de vir, sua vida, seu ministério, aquilo que ele fez, tudo por nós. E ele, como o bom pastor, ele deu a sua vida por nós, foi crucificado na cruz. Mas depois ele ressuscitou, como diz Hebreus. Hoje ele é o grande pastor, tem o grande rebanho espalhado por este mundo todo. E, como diz Pedro, lá no capítulo 5, quando ele se manifestar, ele será o supremo pastor. Ele vai continuar nos pastoreando lá na glória celestial. Por enquanto, estamos vivendo essa situação de pedreira. Mas vamos estar
buscando o Senhor. Né? O Salmo 1 diz, né, que bem-aventurado o servo do Senhor, aquele que medita na sua lei de dia e de noite. Todos os dias. Aqui ele fala, eu quero estar lá todo dia. Só que hoje nós não temos tempo. Quando Davi queria construir, o Senhor disse assim, olha, eu não habito em templos feitos por mão de homens. Mas a palavra de Deus diz que foi Ele que nos teceu no ventre da nossa mãe. Ele nos deu vida. E Paulo fala aos Coríntios que quando nós aceitamos, recebemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, agora os nossos corpos passam a ser templos do Espírito Santo de Deus. E Jesus Cristo falou assim, quando o Pai revelar as pessoas a Ele como Senhor e Salvador, Ele diz assim, Deus diz, faremos nele morada. O Espírito Santo representa a Trindade em nós. Está todos os dias, todos os momentos. E eu creio que todos os momentos nós temos que contemplar a beleza de Cristo Jesus e meditar. Meditar nisso, meus irmãos. Não deixar que outras coisas venham atrapalhar isso na nossa vida, mesmo quando nós estamos trabalhando, envolvidos com o nosso trabalho. Porque nós estamos mirando a razão da nossa esperança. É a volta de Cristo Jesus. É estarmos lá, quando Ele, então, depois de julgamento, aí virá novo céu, nova terra. Lá nós não vamos ter os problemas, as dificuldades que causou o pecado quando Ele entrou ali com os nossos primeiros pais. O Senhor falou assim, agora você vai ter que comer do suor do seu rosto. A terra vai produzir cardos e abrolhos. Então nós sabemos que o Senhor falou, eu vou estar com você. Eu vou estar com você. Eu vou te ajudar, eu vou te esforçar. E Paulo diz que nós somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Meus irmãos, são muitas horas de meditação. E eu falei para o reverendo Giovan que eu teria que pregar mais ou menos umas 12 ou 13 horas para falar de cada coisa ali do tabernáculo, aplicando a nossa vida hoje, daquilo que o Senhor Jesus Cristo opera. Quem olhar por cima ali do tabernáculo, ver aquelas peças, nós vamos ver que ela tem uma figura de uma cruz, desde o altar do holocausto, a pia, e depois a mesa dos pães, o candelabro, depois o incensário e ali a arca do concerto. É uma cruz. E Jesus Cristo deixou a sua glória, tomou a cruz para morrer no nosso lugar. Que Deus nos abençoe. Que possamos, meus irmãos, então, quando lermos a palavra de Deus, como disse Bill Clark, em 3 vezes na Conferência da Fiel, em cada página da Bíblia, nós temos que ver a pessoa de Cristo Jesus. Mas tem algumas coisas ali que, barbaridade. Principalmente quando mostra os nossos erros, os nossos pecados, as nossas mazelas. Mas medite nela, veja a beleza do amor de Deus na pessoa de Cristo Jesus. E o que Ele fez, está fazendo e continuará a fazer. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Ó Senhor, aplica em nossos corações e em nossas mentes a Tua palavra. Que possamos meditar, ó Deus, vendo as belezas de Cristo Jesus, da Sua obra, Ele como Rei, sacerdote, profeta, anunciando a Sua palavra a nós,
como nós devemos viver para a glória do Teu nome. Fica, pois, conosco, dispensando a Tua graça, o Teu amor, as Tuas bênçãos, e continue abençoando ainda, ó Deus, os momentos de culto, de louvor, adoração ao Teu nome, que vamos ter daqui a instantes e logo mais também no final desse dia. Acompanhe-nos com a Tua graça, nós oramos no nome de Jesus. Amém.